Olá, pessoal! Como vocês estão? Agora sim! Muito bem! Muito bom estar aqui com vocês. De onde vocês estão falando? De onde vocês estão assistindo, acompanhando aqui? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Três Palavrinhas. Vamos sempre bater um papo legal. Tenho convidado aqui algumas pessoas, alguns amigos que eu conheço, que eu admiro o trabalho, e tenho convidado para bater um papo aqui comigo, falando sobre maternidade, sobre paternidade, sobre ministério infantil, os desafios de educar, ensinar, criar crianças, nossos filhos queridos. Então, aproveito agora e já convido vocês a clicar aqui no aviãozinho, convidar o máximo de amigos, pais e mães que vocês sabem que podem se beneficiar e ser abençoados com esse nosso bate-papo hoje aqui, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Todo mundo ouvindo direitinho? Um beijo pro pessoal de São Luís, no Maranhão, Esmeraldas. Estão falando que tá baixinho o áudio aí, vocês estão me ouvindo agora? Tá melhor? Ok. Natália Braga, manda um abraço pro Davi. Abraço, Davi. Um beijo para você também. Amamos muito Três Palavrinhas. Eu também amo, gente. Sou muito feliz. Vamos entrando. Cliquem aqui nos coraçõezinhos também, gente. Vamos fazer uma chuva de corações aqui, para mais pessoas conseguirem participar com a gente hoje. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Já vou chamar ela aqui agora. Eu já vi que ela já entrou. Então, daqui a pouco eu apresento ela, mas queria saber aqui de onde vocês falam, de onde vocês assistem, de onde acompanham Goiânia. Tem alguém aqui de fora do Brasil também? Sou nova fã por aqui, Cecília, 3 meses. Ô, Cecília, bem-vinda! Ainda tem muito vídeo de Três Palavrinhas para você conhecer, Cecília. Rio Grande do Norte, Santarém, Pará. Deixa eu chamar aqui a Késia. E aí, gente, aproveitem para vocês pensarem nas perguntas que vocês querem fazer aqui, tá bom? Porque nosso objetivo aqui é conversar, tirar dúvidas, compartilhar. E vamos ter hoje a Késia. Oh, chegou! Oi, amiga! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem? Que alegria fazer parte dessa live, estar com Saudade de você aqui. você, tempão que eu não te vejo. É verdade. Gente, olha só, deixa eu apresentar então vocês aqui um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho de mim, Kezinha, e depois eu vou deixar você falar um pouquinho, porque tem gente que vem porque conhece Três Palavrinhas, tem gente que vem porque conhece Kézia Cadman, que eu acho muito chique esse sobrenome. Seguinte, gente, para quem tá aqui entrando agora, eu sou a Ádila, sou a voz de Três Palavrinhas. Eu acho que tá uma música aí no fundo, Kezinha, no seu? Vou tirar. Eu tava aqui orando e Ô, vou Glória! tirar a música. Botei um somzinho. Pronto. Então, sou criadora de Três Palavrinhas, junto com meu marido Samuel, sou a voz. Todas as músicas que você ouve aí sou eu cantando para vocês e seus filhotinhos. E tenho uma filha de 9 anos, que é a Mel, o Vitor, de 13 anos. E já temos Três Palavrinhas há 7 anos, completamos 8 já, na verdade. E estamos com muitos produtos lindos, novos para vocês, lançamentos. Nessa sexta-feira, toda sexta-feira tem um vídeo novo lá no nosso canal do YouTube. E eu chamei hoje para estar aqui com a gente a Kezinha, minha querida. Tem um ministério lindo que é o Bloom. Tem abençoado muitas mulheres, mamães. E eu convidei a Kezinha para estar aqui. A Kezinha também é mãe de... Vou deixar você falar um pouquinho de você, Kezinha, porque senão eu falo tudo aqui. Fala um pouquinho para a gente aqui, de você, da sua família e do trabalho que você tem feito. Amém. Então, sou a Kézia Cadman, para quem não me conhece. Sou mãe de Cecília, de 8 anos, e de Benício, de 10 meses. Um Sou esposa de bebezinho. André Fernandes, do pastor André Fernandes. E juntos a gente tem estado nessa missão aqui na Lagoinha Miami. Então, sou pastora também na Lagoinha Miami. E sou fundadora do projeto Bloom, que é um projeto que visa edificar mulheres, né, para florescer em todas as áreas da sua vida.
Muito linda. E bloom, gente, em inglês quer dizer isso mesmo, né? Florescer. Florescer. E eu chamei hoje a Kezinha aqui para conversar um pouquinho sobre esse tema que nós falamos aqui, que é redescobrir a própria identidade depois da maternidade, né? E assim, eu falei aqui que eu sou mãe de duas crianças, mas o primeiro meu já está com 13, né? Então, talvez meus desafios tenham sido diferentes dos seus e talvez das mamães de primeira viagem que estão aqui acompanhando com a gente, né? Mas eu queria, assim, falar um pouquinho do que você acha, assim, né? Como que a maioria das mulheres, elas meio que se perdem um pouco depois que chega o neném. E aí, gente, vocês podem aproveitar e irem perguntando aqui, tá bom? Que vocês tiverem de dúvida ou quiserem compartilhar, manda aqui que eu vou lendo os comentários e a gente vai conversando. Mas quando eu tive o Vitor, eu tive uma grande dificuldade de me encontrar de novo na minha vida. Porque eu sempre trabalhei fora, sempre também servi na igreja, e de repente eu me vi cuidando de um neném e eu não conseguia voltar para minha rotina na vida normal. Às vezes dava meio-dia, quer dizer, eu estava de pijama. E aí minha mãe ficou comigo 15 dias em casa. Então ela me ajudava a dar banho, ajudava não sei o que, tarará. E assim, eu acho que eu demorei esses 15 dias para eu me reencontrar, sabe? E eu ficava assim, tinha dia que eu tava muito feliz, alegre, sorridente, tinha dia que eu tava só chorando, que eu tava cansada, tinha dia... E se você fica numa montanha russa mesmo de hormônios também, né? E o humor varia junto. E chegou uma hora que eu falei assim, minha mãe falou pra mim assim, filha, tira esse pijama, né? Olha as horas, volta ao normal aí, vamos voltar à rotina. Faz um café da manhã, não vai comer café da manhã meio-dia. Sabe aquelas coisas assim? Aí chegou uma hora que eu falei assim, não, peraí, eu acho que eu tô fazendo tudo errado, então. Aí você começa a se sentir mal, né? Aí você fica É. assim, gente, não é possível que eu não vou conseguir. Então, bom, e Parece aí, que a vida nunca vai voltar ao normal, né? aí você fica assim, gente, é isso que é ser mãe? Então, aí você começa a ficar umas loucuras assim. Aí, de repente, você se encontra e você começa a se redescobrir, né? Isso acontece no primeiro filho. No segundo filho, talvez um pouco menos, mas acontece também, porque é outro filho, não se comportam igual, né? Então, e eu percebi isso, que às vezes, nesse momento, a gente se descobre uma outra mulher. Você era uma mulher antes de ser mãe, e depois de ser mãe, você continua a mesma pessoa, mas você tem outras características, né? E eu queria conversar um pouquinho, o que que você pensa disso, como foi a sua experiência, e vocês aqui, pessoal, podem também compartilhar e falar um pouquinho aqui para a gente poder conversar juntos. Então, Ádila, do primeiro filho para o segundo, da Cecília para o Benício, eu senti muita diferença, porque eu fui mãe com 22 anos, né? Já tinha 5 anos de casado com o André, eu casei bem novinha, e a gente foi aquela coisa assim que eu não tinha planejado, né? Muitas mamães planejam e tal, e eu acho muito legal isso, porque você já vai se preparando psicologicamente, né? E preparando toda a estrutura para receber uma criança que vai mudar totalmente a rotina da família, da sua vida, né? E principalmente nos primeiros anos suga muito mais de nós que somos mulheres, né? E o Uhum, bebê ali que depende integralmente da gente. Então eu senti muita diferença porque eu estava no Brasil também, né? Também tem esses dois pontos. Então eu tive a rede de apoio que era minha mãe, me ajudou até os 3 meses da Cecília. E eu também tive uma quebra da minha identidade na gestação, porque eu tive bipolaridade gestacional. olha. Então, quando eu recebi Cecília, foi uma alegria, mas aos pouquinhos também a minha ficha foi caindo do que eu tive na gestação, no finalzinho da gestação, por causa de fatores como problemas financeiros e muitas mudanças que a gente estava passando também, como família, né? Então, isso ocasionou eu ter que me cuidar, ter que me tratar mesmo, com Uhum, médicos e tudo mais, com medicação. Então, foi um tempo assim de me redescobrir, né? Eu lembro que levou tempo até eu sentir segurança na minha identidade de novo, né? Eu senti segurança de que eu era Kezinha, de que eu poderia falar e tal, que eu me travei muito nessa questão assim do que eu ia falar e tal, não sei o quê, porque eu achava que eu ainda podia estar
sofrendo alguma coisa que eu sofri na bipolaridade gestacional. E não era, né? Quando nasceu a Cecília, eu fiquei bem. E graças a Deus. E aí agora com o Benício aqui em outra nação, né? Veio a pandemia e eu lembro que na minha gestação Deus tinha falado que ele ia fazer tudo novo, né? E por muito tempo eu hesitei em engravidar porque eu tinha medo de passar pela mesma situação. Mas Deus tinha falado para mim, tinha prometido que ele ia me dar mais filhos e que ia ser tudo novo, que eu não ia ter mais aquele que eu já tinha sido curada. E aí o Benício trouxe esse fôlego novo para mim de passar por uma gestação tranquila, mesmo em meio ao caos que está do lado de fora, a pandemia, eu consegui ter, sabe, a saúde e equilíbrio emocional. Eu já tinha mais conhecimento, então toda a minha gestação já estava fazendo terapia antes, então eu continuei fazendo a terapia, Uhum. porque a gente que é pastora, a gente cuida de muita gente, mas a gente também tem que ter alguém que cuide da gente, né? Então, um Uhum. psicólogo, um terapeuta, é um médico Uhum. especializado, né, na mente, né? Então, ele vai cuidar daquela área para você. Então, muitas vezes as pessoas têm esse preconceito, né? Hoje eu acho que não mais, né? Mas É, antigamente, de não cuidar dessa área. E a gente precisa, sim, né, também cuidar disso. É como se você fosse um cardiologista, que é especializado em problemas de coração. Então, você vai lá fazer o check-up. E na uhum. mente, na alma, nas emoções, a gente também precisa fazer esse check-up, né? Muito E legal você se falar cuidar. isso. Eu acho Por... que é uma das coisas, assim, que ajuda nesse processo, sabe? De você Uhum. ser mais leve com você mesmo. Desde Porque todas antes, essas né? questões... Hã? Desde antes, na verdade. Então, a gente está Isso, falando disso desde aí antes. depois que você é mãe, mas assim, pelo que você está me falando, a sua experiência, algumas coisas já começaram ainda na gravidez, né? Até assim, Isso. tem mulheres que não se sentem bem na gravidez, que não se acham bonitas, ou que se sentem mal, passar mal demais. Então, a gente sabe que a gravidez é um período difícil e tem mulheres, e foi o meu caso, eu me achava a pessoa mais maravilhosa do mundo, aquela barriga enorme, eu me sentia muito feliz e realizada. Então, tem as duas, Cada mulher, cada caso é um caso, né? Eu cada também caso é um pensei, caso. me achava muito linda, eu fico muito achando que a pele fica linda, que é aquela É. barriga linda. Eu com o meu corpo, eu acho que fica assim, eu fico feliz, né? Mas Uhum. tem mulheres que ficam para baixo. E É, aí você tem que procurar ajuda, né? Se for essa a sua questão. Porque ali é é. um processo. Eu acho que você descobrir a sua identidade depois da maternidade já tem a ver com a gestação, né? Porque ali você já está se preparando para quebrar o seu Uhum. velho eu, de ter o tempo só seu e agora você ser uma mãe. Porque uma Uhum. mãe, ela abre mão, né? Uma mãe é um amor sacrificial. Eu brinco que é como Cristo fez por nós, né? A mãe tem esse amor, assim, doador, É. né? Tem até uma pergunta aqui, ó, da Elaine Alberto. Gente, peraí, que é muito grande. Elaine Alberto Ana Laura. Aonde fica a mulher quando nasce um bebê? Então, é muito dentro disso do que você está falando, né? O bebê, ele vem para somar, certo? Eu sempre falei isso aqui em casa. E ele vem acompanhando a nossa vida. Não, a gente tem que se adaptar, mas ele também tem que se adaptar à nossa realidade. Então, eu vejo às vezes muita mãe, família, na verdade, mãe, pai, a família, se anulando por conta do bebê. Então, o neném tá ali, não vai fazer nada. Aí o bebê chegou, mudou tudo, tipo, o rei ou a rainha da casa. Sim, eles são, né, o rei e a rainha da casa. Só que eles chegaram, e a gente já estava aqui. Então, é muito importante, eu penso, esse momento de você conseguir entender a chegada do neném. Porque a mãe continua a mesma mãe, a mesma mulher, a mesma esposa, mas com tarefas a mais, né, e diferentes. E ela precisa tanto desse tempo para ela se encontrar, quanto o pai precisa também desse apoio para que ela consiga, né, passar por esse momento. Então, eu acho muito bacana você falar dessa questão de um auxílio psicológico, porque muitas vezes, às vezes a mulher fica assim, é só eu que passo por isso, ai, será que eu tô ficando doida? Será que, ai, meu Deus, vai passar, não vai passar? São tantos questionamentos que vêm na mente, e às vezes uma conversa descortina aquilo, né, com um psicólogo, até um pastor, às vezes você precisa de um acompanhamento pastoral também, sabe? Do casal, porque muda toda a estrutura da casa, né? O seu horário de acordar muda,
o seu marido ele começa a ter mais tarefas, além do trabalho também, ele tem que ajudar. Então, é um ajuste. E toda mudança, né, ela traz ali uma desestabilização, né? Desestabiliza um pouco. Então, você precisa ali de um aqui ajudando, o outro também ajudando do outro lado, para que todo mundo, toda a casa continue e consiga manter esse equilíbrio, né? É possível conseguir esse equilíbrio. Só que eu percebi, no meu caso, por exemplo, que eu precisei entender que eu não estava conseguindo fazer e tomar uma atitude, né? Parece bobeira, né, gente? Mas a minha dificuldade era acordar e continuar a vida normal. Era tudo atropelado. Eu não consigo horário de dar banho. Isso vai causando uma frustração que você se sente uma mãe ruim, uma pessoa que não consegue fazer o que todo mundo consegue fazer, e aquilo vai, né, minando o coração. E quando você vê, você tá triste. No melhor momento da sua vida, com o neném, você tá triste, né? Então, eu quis trazer isso daqui porque eu tenho certeza que eu tô vendo várias mães falando aqui, como que eu faço? Ai, tô passando por isso. Estou assustada, tenho 22 anos, tenho o Ian, que vai completar um aninho, e estou grávida de uma menina já com 7 meses. Olha só, teve um atrás do outro, que também é outro desafio. Vou ter dois neném com fralda, parecer gêmeos. Mas, gente, tudo isso passa. Hoje eu tô aqui com o meu com 13 e a outra com 9. E você volta no tempo e você fala assim, como que eu consegui? E a gente sabe que nós temos uns aos outros, mas nós temos o nosso melhor amigo, que é Jesus, o Espírito Santo nos acompanhando, é, nos inspirando e também suprindo também essas necessidades e as carências que a gente tem, né? Costumo dizer que tem carência que nem marido, nem filho, ninguém vai suprir. É o Espírito Santo que vai chegar lá e falar, olha, isso aqui tá ruim, a gente precisa arrumar. Então, seu tempo com Deus tem que ser prioridade, né? Separar ali. Até o devocional você tem que arrumar um tempo que o neném vai estar dormindo para você Hein, fazer. Átila, esse do devocional foi meu grande desafio, porque eu amo ter esse tempo de devocional, de fazer as coisas com calma e tal. Aham. E aí no puerpério, no primeiro mês, a gente dorme tudo trocado. Então, eu acho que é por isso que você falou da dificuldade da gente saber que de dia a gente tem que tirar o pijama, tomar um banho, se arrumar e Sim, se preparar para aquele dia, né? isso. E eu lembro que eu ficava assim, ai Deus, eu tô sentindo tanta falta, não tô conseguindo ter tempo com você. Eu queria aquele tempo meu. E ali, quando a gente ia ver no final do dia, a gente fez tantas coisas para as crianças, para o filho, para a rotina da casa, que a gente só quer descansar também, né? Uhum. E eu lembro que Deus ministrou no meu coração que enquanto eu estava fazendo as coisas para o Benício, eu estava vivendo aquela verdade que por tanto tempo eu ficava lendo devocional e tendo meu Ei, tempo, mas ali era meu tempo com Deus, porque eu que estava me lindo. doando por outra vida, né? A Bíblia fala sobre a gente amar o próximo como a nós mesmos. Então, eu estava naquele amor de cuidado, de proteção, enquanto eu trocava a fralda. Então, eu mudei a minha perspectiva. Ao Muito invés de legal. reclamar que eu não estava tendo aquele tempo com Deus, eu comecei a olhar cada coisa que eu fazia durante o dia com o Benício, cada cuidado que eu dava a Cecília do dia a dia, eu começava a querer ver Deus naquelas atitudes deles também, daquela Que troca lindo. de olhares. Então, esses dias eu falei isso no GC aqui de mulheres, e tinha uma mamãe que está no puerpério com um bebê pequeno, e ela falou assim, aquilo ali para ela foi uma chave que virou, né? Que Muito ela legal. começa a enxergar isso como ela manifestando o amor de Deus e ela vendo os sinais das crianças também para ela, como Deus falando com ela também, né? Sobre o Muito amor legal. que ele tem Ah, por nós. tem uma passagem bíblica que fala exatamente isso, né? Que Jesus pegou uma criança no colo e falou: quando você fizer algo por um desses pequeninos, né? Você está me recebendo, não só a mim, como aquele que me enviou, o próprio Pai, né? Então é isso mesmo. Quando a gente está fazendo pelos pequeninos que Deus nos deu, que são os nossos filhos, se Ele fala isso por outras crianças, né? Que a gente cuida, imagina para os nossos próprios filhos, né? Como que a gente não está recebendo Jesus ali? Quando a gente está discipulando, ensinando, cuidando dos nossos filhos, nós estamos ali recebendo Jesus. Olha que bonito isso que você falou. Muito legal. Espero que vocês que estão aqui acompanhando e participando aí com a gente tenham tido isso como um refresco aí no coração de vocês. Yes.
Deixa E eu eu ver recebi aqui. uma Hum. pergunta, Ádila, que eu abri uma caixinha lá enquanto estava anunciando que ia estar na live Ah, hoje. que legal. E recebi algumas perguntas e Hum. eu queria falar sobre elas, se der para a gente falar agora. Claro. Uma mãe perguntando, eu não sei qual é o meu propósito na maternidade, né? E aí eu pensei naquele versículo que fala que, como flecha nas mãos do guerreiro, assim são os filhos nascidos na nossa juventude. Então, o Uhum. propósito nosso é porque a gente já vê tudo pronto. Então, eu olhava para esse versículo e achava assim, as flechas prontas. Eu ficava pensando assim. Só que esses dias eu vi um vídeo da esposa do Luciano Subirá, Kelly Subirá, Uhum. e ela falava, né, que a flecha ela tem que ser preparada, né? Ela tem que ser afiada, ela tem que ser moldada para ela Isso atingir aí. o alvo, senão ela não vai chegar no alvo. Então, é esse entendimento que a gente tem que ter de que os filhos não vêm prontos, mas a gente está construindo neles um caráter aprovado, né? A gente está Uhum. construindo neles com o nosso dia a dia, mostrando, né, o que glorifica a Deus. E o poder da maternidade é isso, é você afiar os seus filhos para eles irem além, sabe? Para eles cumprirem o propósito que Deus tem para eles, né? Porque os filhos são nossos, mas por um tempo determinado, né? Porque eles são de Deus e uma hora eles vão voltar para o propósito original que Deus, desde o ventre, ele fala lá em Salmos, né? Que ele preparou e nos preparou com um propósito, né? Então, esse que é o nosso propósito, levar Uhum. essa visão. Eu acho que quando a gente não tem a visão clara da onde os nossos filhos vão, sabe, sobre os voos que eles vão ter na vida, a gente se perde na maternidade, a gente diminui. E eu acho que a gente, às Uhum. vezes, na nossa identidade, o que quebra é que a gente coloca muito valor naquilo que a gente está fazendo. Então, se a gente não está trabalhando fora, ou se a gente não está vendo as coisas acontecerem, porque mãe, a gente vai sempre falando as mesmas coisas, a gente com paciência, a gente repete, repete, aí o filho erra, a gente fala de novo, É. né? Então, a gente não vê o fruto na hora. Então, é como lançar sementes. Enquanto você está na sua maternidade, você está lançando semente. E você vai ver, daqui uns anos você vai colher os frutos, né? Você vai se alegrar. Então, tenha isso em mente. O seu propósito é preparar os seus filhos para o propósito que Deus já tem para eles. E não coloque o seu valor, o valor da sua identidade, naquilo que você está fazendo hoje, mas em quem Jesus já conquistou para você. Você é filha amada de Deus, né? A sua identidade está em Cristo. Quando você entende que você é filha, você sabe que você tem um Uhum. dono e você sabe que você também tem um propósito. E nele você tem o valor que você precisa. Então, não busque na sua maternidade, não busque no seu esposo, no seu marido, porque todas as pessoas vão nos frustrar, mas Deus não. Ele nunca vai nos frustrar, ele nunca vai desistir de nós. Então, o nosso valor não está em ninguém, o nosso valor está em Jesus. Então, eu acho que muito maravilhoso o que você está falando, gente. Vocês não assustam quando eu começar a chorar, não, porque eu sou chorona mesmo. E assim, parece que, assim, parece não. O Espírito Santo vai falando no nosso coração, porque isso é cíclico, gente. A gente enfrenta quando chega o neném, depois quando Yes. entra na primeira infância, depois sai da primeira infância. Eu tô na fase de sentir a dor do crescimento mesmo. Porque os meus estão com 13, com 9, eu tô, ai, não tenho mais criancinha, eu tenho mais bebê. Então, são fases, né? De tempos em tempos vem aqueles questionamentos. E eu acho então que assim, o mais importante em relação à identidade na maternidade é primeiro a gente entender quem a gente é em Deus. E a gente só vai descobrir isso ouvindo ao Senhor, ouvindo o que Deus fala, lendo na palavra. Então, você vai estar naquele dia lá que você acordou, você está descabelada, você ainda não conseguiu se organizar e tal. Você vai falar, peraí, Jesus, já ora, já me ajuda, respira, se arruma, faz, tá com vontade? Não, faz sem vontade mesmo, entendeu? E vai exercitando tanto a mente, mas o espírito, porque é o Senhor Jesus que vai te capacitar, que vai te fazer se enxergar da maneira que ele te vê, né? A gente sabe que não é todo dia que a gente acorda. Eu, pelo menos, sou assim, gente. Não sei se vocês são normais que nem eu. Tem dia que eu acordo a 1000 por hora, tem dia que eu acordo assim, ai, sabe? Tem dia que eu Também. acordo super, né, alegre e tal, e tem dia que eu acordo, ai, Assim, Jesus, me ajuda. Então, gente, né, normal. Mas nós sabemos em quem nós temos crido e quem que nos fortalece e quem fala a nossa real identidade. Não é aquilo que a gente faz, né, como você falou, mas é aquilo que Deus fala para nós, quem nós somos. E e em relação ao propósito,
Eu já falei isso aqui em algumas lives, mas assim, eu acho que é uma chave mesmo que cai, assim, sabe? Antigamente falava ficha, né? Agora não fala ficha É, mais, porque ninguém sabe o que é ficha. Mas a chave parece, vira, né? é a chave que vira agora, que a gente precisa saber disso. Papais e mamães precisam entender. Nós somos responsáveis por identificar ali o propósito de Deus na vida dos nossos filhos, inicialmente, até que eles percebam. Então é você que vai identificar dentro daquele talento que ele tem, daquele dom que ele tem, daquilo que ele gosta de fazer. Você fala, puxa, meu filho tem um chamado para oração, meu filho tem um chamado para conversar com as pessoas, né, e acalmar o coração das pessoas. Meu filho tem chamado para servir. Todo mundo tem chamado. E ainda quando você está ali percebendo a sua própria identidade e ainda vendo o seu filho, né, crescendo e os dons dele, você identifica o propósito dele. Aí você pega a flecha ali, certo? Você afia, você prepara para quando estiver pronta você ó, lançar, né? Como diz na palavra do Senhor, a gente lança, eles vão mais longe que a gente ainda. Então, Yes. mamães, tenham paciência com vocês mesmas. Isso é muito importante. Vai passar, vocês vão conseguir e vai dar tudo certo. Tem uma frase, Adila, ainda falando sobre identidade, que a Lisa Biver fala, que eu acho muito forte, tem lá no meu Instagram também, e eu gosto muito dela, que ela diz assim, você não descobre quem você é na presença das pessoas, você descobre quem você é na presença de Deus, né? Exatamente. Então é muito poderoso entender que só quem nos criou sabe, né, quem nós somos, né? E o que nós podemos fazer nele. Então é Uhum. isso, é buscar sempre nele a nossa identidade. E a cada, como você falou, as estações vão mudando, né? E a cada estação que muda, eu sou consultora de imagem também, então eu falo assim, mudou sua vida, mudou seu guarda-roupa, né? Então, quando sua vida muda, seu guarda-roupa também muda, tem que mudar. Então, às vezes, você está tentando botar uma roupa que não está te cabendo mais. E Uhum. ser mãe é isso. Você não vai colocar a mesma roupa de quando você era solteira, porque não vai te caber mais. Eu tô falando no sentido da identidade de mãe, né? Às Do vezes não seu, cabe mesmo no da tamanho. sua A gente muda de rotina. tamanho, muda E de tudo roupa. bem, Pega né? outra, E tudo depois você, bem. né? E tudo bem. Às vezes as mulheres, a gente fica com marca, a gente tem sinais de ter gerado uma vida. Mas olha que lindo, que poderoso. A gente tem que olhar que nós fomos abençoados, agraciados por Deus para estar gerando uma vida, né? Então, essas marcas apontam para quem nós somos, que nós somos também mães, doadoras de vida. Uhum. Então, Tem nada mais sempre incrível, olhar. né? O ser É, humano, assim, de poder gerar. São marcas que ficam ali, que você olha e você fala, É olha, isso isso, aqui porque o é... mundo quer diminuir tanto, Adila, o nosso Uhum. papel, o nosso real valor como mãe, como mulher, né? Como esposa. Então a gente não pode deixar que isso aconteça, né? A gente tem que se transformar. A gente não pode deixar que as mentiras sutis tirem a verdade absoluta de Deus. Então a palavra nos fez, Provérbios 31 lá fala, né? Que nós somos mulheres virtuosas. Então é assim que nós temos que nos ver, né? Mesmo que tem dias que você pensa assim, nossa, hoje não deu nada certo, hoje meus filhos não obedeceram, hoje me estressei com eles. Algo que eu queria falar também sobre a culpa, Uhum. né? Nós, como mães, a gente sempre sente uma culpa sobre algo que a gente fez de errado, algo que a gente às vezes falou que não deveria ter falado. E eu Uhum. tenho um episódio com Cecília que eu falei algo com ela foi muito forte. E logo depois eu já me arrependi. Aí chegou no carro, eu tava chorando assim, mas quietinha. E aí eu fui, virei para ela e falei: "Filha, perdão, não, mamãe não deveria ter falado aquilo para você". E aí a gente está expressando também o poder do arrependimento, Uhum. né? O poder do perdão, mostrar para elas que a gente erra também, que a gente é ser Sim. humano e que tudo bem se a gente errar e se arrepender e reparar o caminho. Uhum. Então, nós não temos também que ser mães duronas, assim, que nunca mostram os nossos erros e construir uma imagem para os nossos filhos inatingível, né? Não, a gente é perfeitamente imperfeito, então a gente tem que mostrar o tempo todo que a gente depende da graça de Deus e com os nossos erros a gente mostrar para os nossos filhos que a gente pode fazer diferente, né? Uhum. Então, eu acho que é isso, a gente se livrar também um pouco da culpa e da comparação, que é uma outra coisa que nos rouba muito a nossa identidade, né? A comparação, até uma mãe perguntou como parar
com a comparação, mandou essa pergunta. E eu acho que a chave de você parar de se comparar, existem momentos que a gente vai pegar se comparando e a gente tem que quebrar aquilo, né? E a gente não pode ficar naquela zona, né, de comparação, porque isso rouba a nossa identidade. A comparação é como um ladrão de alegria, né? Então ela rouba ali quem você é. Aí talvez você está fazendo tudo, tá indo tudo bem, tá fluindo, né? Mas você acha assim, ai, mas aquela mãe consegue fazer tudo e ainda tá linda, maravilhosa, eu não consigo e tal, e não sei o que, não sei o que, e ela leva lanche fresco e eu faço assim. Só que você tem que entender que você tem a sua rotina, que você tem a sua família, que não vai ser como a família de outra pessoa, né? Talvez você não tenha rede de apoio, enfim, a sua realidade é só sua, né? Então Exatamente. você que tem que dosar ali o que você vai poder fazer de melhor para os seus filhos e para sua família, né? Isso é libertador, né? Porque a comparação ela é injusta o tempo inteiro. Eu fico vendo assim, eu venho de uma família que eu tenho, nós somos em 5 filhos, tá? Contando comigo. E eu vejo hoje que eu tenho 2. Eu fico, como minha mãe dava conta de fazer tudo que ela fazia com 5 e eu não dou conta de fazer com 2, você começa a se pensar e olhar assim, se você não trabalha na sua mente, você sempre vai estar, sempre vai achar que você é inferior ou que você não é tão boa quanto, né? Isso. E por isso que a comparação ela é injusta e ela é cruel. Você falou uma coisa muito legal. Cada um sabe da sua realidade, né? Hoje aqui a gente, por exemplo, não tem essa rede de apoio, né? Não tem ninguém para ajudar. A gente e pronto e assim será, né? É, E no Brasil a gente tinha, né? Às vezes você está aí no Brasil também não tem parente por perto para ajudar e tal. E o Senhor ele vai dando direcionamento, ele vai capacitando. A gente precisa fazer o seguinte, é virar os nossos olhos para o lugar certo. Se a gente ficar olhando sempre para o problema, para o desânimo, para as dificuldades, aquilo vai consumindo, né? Mas se você isso. começar a pensar no que o Senhor te deu para cuidar, na bênção que é seu filho, a casa que você tem, começar a ser grato, de repente as coisas vão mudando e é impressionante. Isso é um exercício inicialmente, né? Que você faz meio que na marra, assim, peraí, deixa eu ver o que eu posso agradecer aqui. Gente, a gente tem muito mais do que agradecer do que reclamar, né? Nós estamos É vivos verdade. aqui. Então, fazer boas escolhas, estar perto, gastar tempo, ter tempo para você mesma. São escolhas que você vai começando a fazer. Um dia você vai acertar, no outro você vai errar. Tenha paciência com você, né? Você falou do perdão. Isso é tão importante porque, assim, hoje que meus filhos estão um pouquinho maiores, eu colho isso. Porque eu cresci assim também, gente. E se você não teve isso na sua casa, você pode ser diferente. Eu É, cresci, meu pai pedia perdão pra mim quando ele fazia alguma coisa errada. Minha mãe pedia perdão. Eu lembro disso várias vezes, assim. E eu sei que eles são imperfeitos. E libertador também, hoje pra mim, é eu pensar a seguinte frase: faça o seu melhor, né? Faça como para o Senhor. Tudo que você fizer. Então, se você pensar nisso, estou fazendo o meu melhor, às vezes você se pega fazendo mais ou menos, ou fazendo de qualquer maneira, aí você pode corrigir isso, certo? Né? Você pode falar, peraí, não, isso aqui eu preciso melhorar, uma atitude minha que eu tenho que fazer. Mas se você está dando o seu melhor e mesmo assim seu melhor parece não suficiente, continue dando o seu melhor, que uma hora ele será, né? O seu melhor é mais leve do que você se comparar com alguém e querer fazer algo além das suas forças, ou copiar algo que não é seu, ser alguém que você não é. É sempre mais difícil você se encaixar, né? Tem uma frase que fala assim também que ela é em inglês, mas ela fala assim: por que que você tenta se encaixar, né? Se você foi chamado para, como que eu posso dizer? Por que que você tenta se encaixar se você foi chamado para, nossa, peraí. Se você foi chamado para destacar, isso é a palavra. Por que que você pensa assim, encaixar, se você fosse chamado para se destacar? Então, muitas mães tentam se encaixar num papel ali de uma mãe igual a outra, mas não é. Você foi chamado para se destacar como aquela mãe ali. Deus yes. deu seus filhos para você porque eles eram ideais para você. Não deu para aquela outra pessoa cuidar, porque ela, Eu sempre né? falo para meus familiares, minha mãe, falo, mãe, eu sou a mãe perfeita para Cecília. Tipo, tinha que ser eu, né? Porque eu gosto de dar muita independência, eu gosto de fazer com que ela participe das coisas e estar
mais ativa, né, no dia a dia Uhum. também da família. Porque eu sei do potencial que ela tem, do que Deus tem para a vida dela. Então eu quero que quando ela chegue na vida adulta, ela seja desenrolada, ela seja aquela mulher que consegue fazer todas as coisas e se adaptar também a mudanças, porque a gente desde pequenininha, ela já mudou muitas vezes com a gente também, por causa do nosso ministério, né? Uhum. Então eu sei que tudo isso tem um propósito, né? Eu sei que tudo isso está fortalecendo a identidade dela e as características dela para ela ir além da onde a gente tem chegado, né? Então, eu acho que você é a mãe perfeita para o seu filho, porque cada mãe é uma mãe perfeita para o seu filho, porque Deus deu isso, deu esse presente a você, né, para você cuidar. Então é Ele que Uhum. nos capacita, né? Então é sempre pedindo sabedoria a Ele, sempre pedindo graça a Ele, e a gente vai assim alcançando, né? Não, maravilhoso. Eu tenho até uma perguntinha aqui, ó, que eu vou ler para você também. Qual a relação de conhecer a própria identidade com o amor de Deus? A gente estava falando isso um pouquinho antes, mas assim, bem mais específico, quando a gente conhece o amor de Deus por nós e o que ele fez enviando Jesus, né? O que Deus tem feito no dia a dia, né? Eu falo que Deus fala muito comigo na natureza, sabe? Então, quando eu acordo de Eu manhã e eu saio também. aqui, eu vejo o céu, eu vejo passarinho, tudo isso assim, sabe? A brisa, eu sinto a vida de Deus em mim. Então, quando você vê a grandeza de Deus, né? E quão pequeno nós somos diante dessa grandeza toda, e que nós somos cuidados por Ele, feitos por Ele, e tudo que acontece na nossa vida, né? Ele já sabe, ele já, né, programou, planejou, dá uma leveza assim em relação, puxa, meu Deus, será que eu tô fazendo certo com os filhos? Será que eu tô ensinando certo? Será que eu tô sendo uma boa mãe? Não pergunta para muitas pessoas. Tem aquelas pessoas assim que você pode se confidencializar, né? Aquelas pessoas que vão falar para você palavras de bênção que te levam para perto de Jesus, que não te julgam, mas que te orientam, né? Mas tenha esse tempo de entender o amor de Deus por você. Porque é conhecendo essas três palavrinhas, né? Que Deus é amor, que a gente tanto canta, ensina e fala para as crianças. Quando a gente conhece o amor de Deus, a gente conhece um pouco mais em relação a nós mesmos, sabe? E essa identidade aí que está sendo, né, chacoalhada, ela chega uma hora que ela se ajusta, sabe? Tenha paciência. Meu pai falava assim muito para mim, filha, as coisas têm importância que a gente dá para elas. Aí eu falava, uau, verdade. Então, cuidado com a importância que você dá para coisas que não têm tanta importância às vezes, né? Então, dê importância para aquilo que Deus fala a seu respeito, dê importância para aquilo que você percebe que é Deus falando e precisa melhorar, certo? E o que que você pensa em relação a isso? Em relação a gente conhecer a nossa própria identidade, conhecendo o amor de Deus. É um pouquinho do que a gente já estava falando, né? Que quando a gente descobre em Deus aquilo tudo que Ele fez, de entregar o seu único filho, né? Por nós, aquilo foi o maior sacrifício, né? Eu acho que nenhuma de nós aqui entregaria nossos filhos por ninguém, nem que fosse Uhum, amigo, né? O André sempre fala isso quando tá pregando, né? E a gente imaginar isso, a gente não entregaria para alguém que a gente conhece, né? Nem por outro familiar a gente não entregaria. Então, Deus entregou tudo, né? Foi um amor sacrificial. Ele entregou completamente para que todos nós hoje pudéssemos ter essa mesma identidade, né? Pudéssemos ter acesso e ser filhos também de Deus. Então, quando você entende isso, quando você entende essa revelação do amor de Deus e começa a caminhar nessa revelação, né, e experimentar, que uma coisa é você saber e outra coisa é você experimentar. Então, uhum, quando você começa a experimentar esse amor, esse cuidado, fica mais leve. Você fica mais leve com você mesmo, você fica mais leve com as suas cobranças, com seus conflitos. Vão vir, a Bíblia diz: no mundo tereis uhum. aflições, mas tem de bom ânimo. É isso que a gente tem que ter Bom todos os ânimo. dias pedir a Deus: bom ânimo, né? Deus Uhum, me dá um ânimo novo, me dá alegria nesse dia, me dá gratidão.
a gratidão, né, é uma das chaves que antecede o milagre. Todas as vezes que Deus ele levantou o pão e deu graças, e aí se multiplicou. Então, antes dos milagres acontecerem na sua casa, na sua vida, primeiro você tem que expressar a gratidão, né? Então, é a perspectiva mesmo, qual filtro você está usando para enxergar o mundo ao seu redor, para enxergar a sua maternidade, para enxergar os seus filhos, a sua família, para enxergar você mesmo. Porque talvez o problema não seja nada ao seu redor. Porque quanto mais a gente vai evoluindo como mãe, mais a gente vai vendo que a gente vai tendo que lidar com traumas antigos, com coisas que a gente ouviu no passado, e aquilo vai, às vezes os filhos confrontam a gente com algumas perguntas, com algumas coisas, e a gente se pega, nossa, eu tô errando aí, né? Ninguém melhor do que os nossos filhos para conhecer a gente, né? Então, é um momento que você tem que ter humildade para deixar Deus quebrar e fazer de novo, né? Como a gente aprende com eles, né? A gente aprende muito com eles. Quantas vezes a gente se pega errando, coisas que eu falava assim, que eu não gostava que às vezes minha mãe fazia, eu falava, de repente eu me pego assim, eu falo assim, nossa, me transformei. Tô fazendo né? igualzinho. Tô fazendo igual e tal. Aí a criança vem e questiona, você fala, eu lembro que eu questionava minha mãe sobre isso também. Então, assim, gente, faz parte, né? Porque ao mesmo tempo nós também estamos aprendendo a ser mães. Quem é mãe de neném menorzinho ainda, tá aprendendo mais ainda, sabe? E tem até uma pergunta que eu achei super bacana que eu ia te falar aqui, que é o seguinte: quando uma mãe conhece a sua identidade, qual o impacto disso na família? Nossa, é poderoso demais. É libertador, transformador. Porque quando você entende seu valor em Deus, você sabe quem você isso reflete em toda a sua família, reflete na sua casa, né? Uma mãe segura, uma mulher segura em Deus, na sua identidade, ela vai poder ser uma esposa melhor, ela vai poder ser uma mãe melhor, né? Ela vai poder ser tá segura na sua autoestima também, na sua autoimagem, não vai se deixar para depois, porque muitas vezes chegam os filhos e aí você prioriza muito os filhos, prioriza muito a casa, e aí você esquece do seu relacionamento com o seu marido, e aí você esquece de você mesmo, do que você gostava de fazer antes, que você não tem feito hoje, sabe? Por que você não tem feito? Dá para você organizar o seu dia e fazer isso quando as crianças estão dormindo, botar as crianças para dormir mais cedo. Você gosta de ver um filme, tenha tempo. Você gosta de sair com seus amigos para tomar um café, se organize e tenha tempo. Não perca, mulheres, oportunidades. Se você tem mãe perto, você pode deixar um pouquinho para sair para jantar, vai. Se você não tem, mas você pode contratar uma babá para te ajudar, faça, sabe? Porque isso vai fazer com que você estando bem, a sua casa toda vai fluir, né? Porque parte de você. Quando a mulher tá bem, quando a mulher tá feliz, ela limpa a casa, ela coloca flores, ela coloca um louvorzão alto, né? A Bíblia fala que a gente é auxiliadora idônea, né? Que o marido pode confiar na gente. Então, se a gente está desequilibrada, toda a nossa casa está desequilibrada. Toda a nossa casa está triste quando a gente está triste. Exatamente. Né? Então, quando a gente está feliz e a gente está bem resolvida, vai ser bom para todo mundo. Então, pensa primeiro também em você, no que você gosta de fazer. Não deixe de se cuidar, não deixe de ir, né? Você pode ir lá no salão, vai. E se cuidar, tá bem com você mesmo, para você estar bem com o seu filho também. Porque senão você nunca vai dar aquela atenção de qualidade, né? Você vai estar sempre borocochô, sempre reclamando. Então, tira um tempo para você. Eu falei isso esses dias para uma mãe aqui que acabou de se mudar aqui para Miami. E eles vieram por causa da igreja. Deus curou o filho deles e tudo. E aí eu falei para ela, tenha tempo para você. Deixa ele um pouquinho com o pai e vai fazer uma coisa que você gosta, né? Vai tomar um café, vai contemplar a natureza. Isso que a Adila falou, são as pequenas coisas que fazem com que a gente seja grato, né? E mude a nossa perspectiva, o nosso dia e nos alegre, né? Então, se conecte com você mesmo também, com Deus, né? Mas com o que Deus já depositou dentro de você, porque Deus te deu características únicas, hábitos, coisas que você gosta de fazer, um hobby. E não deixe de se cuidar, porque isso vai refletir nos seus filhos. E sabe o que Deus não nos fez? Super heroínas.
Yes, Tem uma coisa que eu não gosto desse negócio de super mulher. Tudo bem, a gente yes. pode fazer grandes coisas que são super e tal, mas falar que a gente é super heroína, eu não acho muito bom, porque acaba que você percebe que a heroína não precisa de ajuda, né? O super-herói É, faz tudo sozinho, a super-heroína faz tudo sozinho. E aí você vai se sobrecarregando, sobrecarregando e tal, dou conta, e a gente tende a fazer isso. Eu consigo, eu dou conta, eu resolvo. De repente você vê que você está fazendo tudo sozinho. O que que acontece nessas situações? Primeiro, você se cansa, se frustra, porque não vai dar conta, né, de fazer tudo sozinho. E segundo, você tira a oportunidade do seu pai do seu marido do participar, pai participar. do pai participar, entendeu? E aí fica um pai mão curta, porque assim, ele também tá aprendendo. Então É, ele não sabe o que fazer, você faz tudo. é, Então, e ele também, normalmente o homem não é tão proativo como a gente. A gente vê o é, negócio e pá, resolve. Aí você vê, é, você fala, deixa que eu faço mais rápido. Então não faz do meu jeito, deixa que eu faço melhor e tal. Então, gente, aceite a ajuda, não seja super mulher, não isso. queira ser essa super heroína, né? Mais pra frente vai ser pior ainda. Então você tem que É, permitir que o seu marido, que o papai dos seus filhos participem. Então, ó, amor, tô indo ali fazer minha unha, você fica com o neném? Pronto. Você é, pode ficar com ele? Amor, você pode dar um banho no neném hoje que eu quero tomar um banho mais demorado? Ai, não sei fazer. Acompanha com ele uma vez, duas vezes, três vezes, ajuda, ele também está aprendendo. E permita, porque muitas vezes os pais querem ser pais e as mães não deixam. é. E depois reclamam que não tem tempo para si. Então, eu acho que é tudo uma questão de você parar e pensar. Põe no papel, se for o caso. Eu fiz isso, tá, gente? Pus no papel. O que que eu quero? Quero isso, isso, isso. Por que que eu não consigo? Por isso, por isso, por isso. O que que eu posso fazer, de repente, para eu conseguir fazer o que eu quero? Ah, eu posso, então, nesse horário aqui, eu posso pedir para meu marido ficar com o neném, para eu fazer minha unha. Nesse horário aqui, de repente, minha mãe pode vir aqui em casa para eu poder fazer tomar um café com a minha amiga. Né? Separa uma, Isso. duas vezes na semana que você conseguir sair um pouquinho, você já vai sentir um pouquinho, né? Aliviada. E é importante. E quem trabalha fora também, não tenha pressa de voltar para trabalhar. Se você pode fazer ali os seus meses ali de licença, faça bem feito, porque depois que você voltar, você vai voltar direito, né? É E não isso. tenha pressa de voltar. O trabalho vai esperar, a sua profissão vai esperar. Eu tive que parar meu trabalho, minha profissão. Eu tinha, né, atendimento em consultório, parei tudo. No Vitor eu não parei tanto, e voltei muito cedo, me arrependi. E no Damel fiz diferente. Então você vai aprendendo, né? Então, tenha isso, gente. Não queira ser supermulher e permita que seu marido participe e seja pai também. Não tenta abraçar o mundo porque vai ficar difícil, né? É verdade. Isso tem a ver com a humildade, né? Uma chave também na maternidade, que a gente precisa de ajuda, que a gente pode deixar o pai participar mais, né? Aqui em casa o André ajuda agora, eu tô aqui na live porque ele tá com as crianças. Então, é só uma questão de ajuste, né? Só uma questão de você Uhum. também comunicar, como é importante você comunicar aquilo que você está sentindo, porque existem mamães que vão acumulando, 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 aí chega uma hora e estoura porque você não Sim. está comunicando. Então, você precisa identificar quais são as suas necessidades, né? O que você precisa para estar bem com você mesmo. E Uhum. depois você precisa comunicar isso para o seu marido, para alguém que possa te ajudar, sua mãe ou a babá, ou quem está ao seu redor, né? Não deixe de ter apoio, né? Eu lembro que uma das coisas que também fez com que eu me voltasse para minha identidade, né? Como você fala, me redescobrir agora Uhum. com o Benício e com a Cecília, porque de um para dois e um tempo de diferença, né? Eu já nem lembrava mais como que era. E aí eu lembro que uma irmã lá da igreja falou para mim, não, falou pro André, né? Se quiser eu vou lá e tal, eu boto a louça na máquina de lavar, eu ajudo com alguma coisa, eu fico com a Cecília enquanto ela tá com o Benício para tomar banho, alguma coisa assim. E aí eu lembro que aquilo foi muito bom. Quando eu falei assim, não, eu vou querer. E ela foi lá em casa, ela ia, me ajudava a dar um tapa, assim, fazer as coisas. E aquilo para mim era maravilhoso, porque ficava mais leve, né? Então, às vezes a gente fica assim, e mesmo eu sendo pastora dela, ela estava ali cuidando de mim e
eu ali cuidando dela também, a gente sempre orando e tudo. Então, acho que assim, você tem que se colocar nesse lugar também, né? De pedir ajuda e de não ser é só você que faz tudo, porque uma hora a conta chega, né? Com certeza. E os papais também, né, papais? Vamos observar o que as mamães fazem, porque muitas vezes a mãe tá ali fazendo de tudo e falta também aquela valorização. Chega lá, né, e veja o que ela tá fazendo também, porque muitas mães ficam em casa, não trabalham e os pais, todo mundo precisa também entender que é muito importante esse trabalho, né? Você É, não é só o que você faz, mas o que você faz é muito importante. Então, papais, não percam a oportunidade de elogiar, de valorizar, de reconhecer mesmo, porque se não fossem as mamães, como que vocês iam fazer? Vocês vão ter que assumir aquele papel e seria muito pesado fazer isso sozinho, né? Nós temos muitas mães que são mães solo, né? Temos muito papai também que não tem a esposa e é difícil, né? Eu falo quando o Samuca viaja, quando ele está fora, como a gente percebe que é mais pesado quando um não está. Então, realmente tenham esse papel de um perceber o que o outro está fazendo, de um ajudar o outro, né? Afinal de contas, vocês dois estão ali, vocês são os pais da criança, né? E os dois fazem toda a diferença. Um ajuda o outro, né? é verdade. Né? Meu bem, poderia ficar conversando com você aqui, ó, mais horas e horas. Mas que papo gostoso, viu? Muito obrigada por você ter se disponibilizado, né? Esse tempinho para a gente poder estar aqui conversando com mamães e papais aqui na nossa live. E você quer falar mais alguma coisa aqui? Umas palavras finais pro pessoal? Uma alegria para mim, uma honra fazer parte dessa live, desse bate-papo. Acho que é algo que a gente tem que falar mais sobre isso, né? Aqui na igreja a gente tem feito o Rodízio do Amor, que é justamente cuidar das mamães que são aqui imigrantes e estão sem a família, sem a rede de apoio. Uhum, Então, essa semana a gente fez um vídeo que passou lá na igreja, foi de uma mãe que queria muito ir na praia e dar um mergulho, que ela não fazia isso há muito tempo. Ela tá com um bebezinho de 2 meses e uma filha. E aí uma das nossas voluntárias foi para lá para cuidar dos filhos enquanto ela dava um mergulho ah, na praia. Então, que ela mandou legal. mensagem emocionada. E é tão legal isso, né? Então, se você pode, você deve, né, dar apoio aí a alguma mamãe que está ao seu redor, né, também Maravilhoso. oferecer alguma ajuda e ser o canal de Deus. Você está sendo o canal de Deus para dar esperança, para trazer alegria, para trazer renovo para essa família aí também. Então, seja esse canal de bênção aí para quem está ao seu redor. E foi uma alegria, Ádila, participar. Muito Muito bom, muito obrigada. bom. Gente, obrigada, Kezinha. Obrigada por esse tempo tão maravilhoso. Espero que vocês todos tenham sido tão abençoados como eu fui. Viu, gente? E fica aqui então meu convite também, gente. Toda sexta-feira tem vídeo novo no canal do Três Palavrinhas. Entra lá, porque eu sei que Três Palavrinhas também, além de abençoar a vida dos seus filhos, além de levar um conteúdo gostoso, ele também dá um tempinho para vocês em casa, né? É verdade, é bênção. Três palavras é uma bênção. O Benício já Benção assiste. demais. Meu bem, um beijo para você, Um muito obrigada, beijo. pessoal. Amo Deus vocês. abençoe e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, gente.